Olá, eu sou o professor Arnaldo e nesse vídeo eu quero te ensinar a neurofalar frases bichadas. Ou seja, você precisa pensar e falar de forma diferente. E aí eu quero te dar a ferramenta para isso, para que você comece a neurofalar frases de maneira diferente, frases bichadas que eu chamo, são frases que foram feitas e jogadas para você de maneira totalmente aleatória e principalmente com um efeito negativo. O segredo é você ressignificar o que você fala e o que você ouve, ou seja, tudo que você ouve você precisa se proteger, você precisa ressignificar para você e começar a passar a sua mensagem de uma forma mais assertiva, mais produtiva, para que você tenha realmente efetividade nos resultados. Ou seja, eu sou o professor Arnaldo e eu quero que você venha comigo nesse vídeo. Eu sou especialista em comunicação e liderança e hoje eu quero que eu vou começar avaliando um monte de frases, mas eu quero trazer um exemplo para você entender o que nós vamos falar, como nós vamos conduzir isso até o final desse vídeo. Eu quero que você pense na frase: não temos mais tempo de brincar de negócios. Eu ouvi essa frase de um administrador, uma pessoa com muita força na comunicação massiva, e ele dizendo: não temos mais tempo de brincar de negócio. O não temos mais tempo de brincar de negócio. Então, assim, a palavra brincar já te remete a algo lúdico, né? E a palavra negócio é exatamente a negação do ócio, negócio, né? O ócio, isso é uma definição da palavra negócio. O ócio, existe o ócio e o ócio criativo, né? Que é o não estar fazendo nada, nem pensando em nada. E o ócio criativo é aquele momento que você não está fazendo nada, mas está desenvolvendo mentalmente, criando alguma coisa, pensando em alguma coisa. O empreendedor tem muito essa característica. Então, quando eu falo brincar de negócio, é um paradoxo de vocabulário. Por quê? O negócio é algo extremamente sério, extremamente rico em termos de atenção, em termos de produtividade. E o brincar é rico de ludicidade, é rico de divertimento, de diversão, enfim. Isso fica complexo. E aí, mas ainda é uma jogada de palavras legais, né? As palavras são legais para essa jogada. E aí, o que é a sacada dessa frase, que ela é bichada, no meu ponto de vista, é o não temos tempo de brincar de negócio. E como a pessoa poderia estar falando isso de maneira natural a cada vez que essa pessoa aparece num evento, aparece numa programação de televisão, por exemplo, né? Ela precisa pensar. E quando o interlocutor não pensa, eu quero que você pense. Eu quero que você, ao receber a mensagem bichada, a frase bichada, eu quero que você pense e que você transfira para o seu inconsciente uma mensagem mais efetiva, mais assertiva e que realmente traga produtividade. Então vamos trocar essa frase, né? A frase inicial de não temos mais tempo de brincar de negócio, ela pode ser transformada em é tempo de levar os nossos negócios a sério. Percebe a diferença entre não temos mais tempo e é tempo de levar os nossos negócios a sério? Eu quero que você nos acompanhe, me acompanhe nesse vídeo. Aqui estou eu e a minha equipe toda produzindo um conteúdo de altíssimo nível para você, porque nós vamos agora no universo corporativo, no universo de liderança, e todas essas frases, nós vamos estudar aqui umas 15, 20 frases, e todas essas frases elas podem ser utilizadas no seu processo corporativo, no seu processo familiar, social. É lógico que eu vou dar um foco no mundo corporativo. Por quê? Porque a atuação de liderança ela é realmente muito mais forte
no mundo corporativo. E é por isso que nós vamos dar esse foco. Então vamos lá. Imagine um gestor dando uma orientação para uma pessoa recém-contratada na equipe e ele diz para ela o seguinte: não saia do seu setor em vão. Ou seja, ele está orientando a pessoa para que ela atue no setor dela, né? Tem ali o seu espaço e de repente o setor dessa pessoa é um setor restrito ou limitado, né? Ela realmente a necessidade dela de trabalho requer que realmente ela fique ali, até para atenção, para concentração na tarefa, e ele vira para ela e fala: não saia do seu setor. E aí eu quero que você pense, já comece a pensar. Todas as frases que eu vou falar, eu vou dar um prazinho, um tempinho, enquanto eu dou alguma orientação para que você pense. Então, o que é melhor dizer? Avalie se, eu quero que você perceba se eu consigo te convencer com essa nova frase. Dizendo essa mesma frase de forma diferente, né? Ela era bichada, agora eu estou neurofalando essa frase para você. Permaneça no seu setor sempre que possível. Pronto, eu estou dando uma orientação para a pessoa permanecer no setor sempre que possível, ou permaneça no seu setor a maior parte do tempo, por uma questão de segurança, por uma questão de atender o seu público interno, enfim, por qualquer que seja o motivo. Ou seja, a frase bichada de uma forma, a frase neurofalada de outra forma. Uma outra frase para que você já vá pensando enquanto eu oriento o raciocínio. Nossos chefes, aí são dois colegas conversando, né? Nossos chefes não vão nos abandonar. Eventualmente, uma situação assim acontecendo no momento de crise, no momento de pandemia, e dois colaboradores de uma empresa chamando, primeiro, os seus líderes de chefe, porque é a percepção que eles têm, e não vão nos abandonar. Ou seja, nossos líderes, nossos chefes não vão nos abandonar. Abandonar. O que é abandonar? Você tem uma representação interna do abandono. E algumas palavras trazem representações internas fortes, pesadas inclusive, né? Como é a representação do abandono. E como você está pensando nessa frase sendo neurofalada? Ou seja, de uma frase bichada para uma frase neurofalada com outra contextualização. Nossos chefes ou nossos líderes estarão sempre conosco nesse momento. E é aí que a gente consegue identificar o processo de efetividade da comunicação. Ou seja, a comunicação assertiva vai direcionar você para você dizer aquilo que você quer realmente que seja dito, né? Quando eu disse para você na frase anterior lá, na frase não, né? Na minha sugestão para você, é que você precisa pensar e falar de forma diferente, eu estou exatamente falando para você. O vocabulário pesado, ele vai levar uma mensagem pesada. Quando eu jogo para o cérebro, para o inconsciente da pessoa, que os nossos líderes estarão presentes, estarão conosco, estarão participando do processo, eu estou dizendo passando para o seu cérebro representações internas mais leves. Uma outra frase dita por um líder: não há nada mais perigoso do que grupinhos e rodinhas no café. No café é a sala do café, a copa, né? Então assim, não há nada mais perigoso. Pensa comigo que assim, primeiro que está confusa a frase, né? Não há nada mais perigoso. Ou seja, o que eu quero com isso? Eu quero algo produtivo. Então, se eu quero passar uma mensagem produtiva, eu posso chegar para o meu colaborador e falar assim: olha, a hora do café é um momento individual. Então, assim, eu estou dizendo que o que eu quero é que no momento do café seja um momento individual. E aí eu não preciso nem falar nada de não há nada mais perigoso, né? Porque é rádio peão, é aquele bate-papo, aquele monte de coisa que rola ali.
fofoquinha, não sei o quê. Então o que eu quero? Eu quero que cada um tome café individualmente. Simples assim. Eu vou direto ao ponto da minha comunicação efetiva, assertiva. O que eu estou fazendo com isso? Fazendo você pensar e falar de forma mais produtiva. Uma outra frase relacionada à mudança, por exemplo, de gestão. E provavelmente um líder operacional falando para um colaborador dele. Nos benefícios, não muda nada com o novo gerente. Ou seja, a empresa está passando por um processo de mudança, a empresa está assimilando um processo de mudança, as pessoas estão se ajustando a um processo de mudança e vem alguém e fala para o colaborador que já está assustado, né? Nos benefícios não muda nada com o novo gerente. Como pensar diferente nessa frase, né? O neuro falando essa frase, ela fica assim: nos benefícios tudo continua, fique seguro, o novo gerente está com o mesmo alinhamento que o anterior, ou está com alinhamentos mentais e de ações até melhores, ou seja, você passa segurança para a pessoa. Então, nos benefícios, fique tranquilo, pois tudo continua. O tudo continua faz a pessoa ter uma percepção de serenidade, de continuidade. E aí a gente efetivamente consegue fazer com que a comunicação fique um pouco mais conectada naquele objetivo efetivo que você quer atingir. Uma outra frase, pensando aqui numa conversa entre líderes, por exemplo, né, entre líderes operacionais de uma empresa. Porque tem um novo gerente e até faz sentido, né? Uma frase deve até ter vindo atrás da outra. Eu devo ter comentado com vocês que eu vou, ou nesse vídeo eu não comentei, mas vou comentar agora. Eu vou fazendo um apanhado de frases que eu vou ouvindo nas minhas consultorias, dos meus alunos, quando eu assisto televisão, quando eu assisto reportagem. Então, assim, eu vou ouvindo, quando eu assisto declarações de políticos, declarações de lideranças, declarações de médicos, e eu vou analisando, vou buscando isso. Eu chego ao máximo de pegar o meu celular e mandar um áudio para mim com a frase que eu acabei de ouvir, que eu considero uma frase bichada, para depois eu transferi-la para um processo de neuro falando frases bichadas. Então vamos lá. Em relação a essa consequência da troca de gerente, alguém falando para alguém: ninguém toma o lugar de ninguém, não precisa se preocupar. A frase inteira cheia de bichado, né? Todinha bichada. Ninguém toma o lugar de ninguém. Ou seja, o que é seu é seu, o que é seu você está construindo. Você constrói o seu lugar dentro da empresa. Não precisa se preocupar e fique tranquilo, né? Então, assim, o seu lugar na empresa é seu, você conquistou, ou conquiste-o, tenha segurança de tê-lo conquistado. Fique tranquilo, pois esse lugar é seu. E é lógico que isso faz com que o cérebro, o inconsciente da pessoa, receba a mensagem de forma mais serena. Uma orientação para alguém da equipe que eventualmente recebeu um e-mail com um link problemático, né? E ele falando assim: não caia nesse golpe, não clique nesse link. Ou seja, o cérebro ele enxerga a representação interna do clique nesse link. Não caia nesse golpe. Ninguém quer cair no golpe, mas com o cérebro, você já deve ter pensado às vezes de assim, você está subindo, passando numa ponte e aquela coisa assim, você nem olha para o lado de fora da ponte, porque você fala, pô, a sensação que dá de cair, e aí você não quer nem olhar para fora, porque o cérebro ele fica com aquela atenção ao perigo, né? E aí assim, olhar dá medo, enfim. Quando eu falo assim, não caia nesse golpe, o golpe é esse abismo lá de cima da ponte, né? A pessoa cair num golpe é cair num abismo, é assim, enroscar financeiramente, por exemplo. Então, quando eu falo não caia nesse golpe, o cérebro da pessoa fala assim, nossa, esse golpe, esse golpe, esse golpe, e eventualmente ela vai lá e cai, né? E o não clique nesse link dá a ideia de que, caramba, clicar no link, não posso clicar nesse link, não posso, puf, clicou no link.
Então, assim, transformando, neurofalando essa frase. Fique atento com esses golpes e esse tipo de link, exclua. Link que você não conhece, exclua. Fique atento ao que possa ser golpe. E links assim, exclua. Manda para a lixeira o mais rápido possível. Outra frase, como eu disse, nós vamos fazer uma análise aqui de um monte de frases, né? Lembrando, isso alguém comentando com a sua, também com a sua equipe, ou com alguém da equipe. Lembrando que não pode mandar mensagens particulares pelo Skype. Ou seja, eu uso uma ferramenta de comunicação interna, nesse caso aqui foi explícito, né? Foi o Skype, e aí o líder falando, a pessoa falando para o colega ou para o líder, para o liderado. Lembrando que não pode mandar mensagens particulares pelo Skype. Ou seja, mais uma vez, pensando e falando diferente. E você que recebe essa mensagem, você precisa trocar e se proteger. Lembrando que pelo Skype, só mensagens corporativas. Simples. Eu fui direto ao ponto. O neurofalar uma frase é exatamente ir direto ao ponto. Então, quando você tem uma mensagem, neurofale essa mensagem. Pense diferente, fale diferente e leve a informação efetiva que você quer. Outra frase. Não faça com que seu negócio fique totalmente parado nessa quarentena. E aí eu ouvindo um dia desses, algo que eu nem sei se essa frase é outra, tá para frente aqui, mas assim, eu assistindo alguma coisa e eu achei uma sacada muito legal. Alguém falando que a sua loja está fechada, mas, o mas aí até bem colocado, né? A sua loja está fechada, mas o mas faz você dar atenção para frente, mas o seu empreendimento está funcionando. Por que que essa pessoa disse isso? Porque apesar da quarentena e a loja física estar fechada, mas eu faço essa separação, quando eu separo eu chamo a atenção da pessoa para o seu empreendimento estar a todo vapor. Ou seja, uma frase neurofalada. E é isso que eu quero de você, que você construa frases que possam efetivamente ser consideradas de alto padrão no processo de comunicação. Então essa aqui, nesse caso, vou voltar nela. Não faça com que seu negócio fique totalmente parado nessa quarentena. Ou seja, utilize ferramentas distintas, ferramentas diversas para manter o seu empreendimento, para manter o seu negócio funcionando nessa quarentena. Então, uma das coisas que eu quero chamar a atenção é que por que as frases são ditas já bichadas? Porque, gente, é muito mais simples falar uma frase bichada. Ela está muito mais na veia das pessoas, ela está muito mais na prateleira ali, na ponta da frente da prateleira. É só pegar e falar. Por quê? É muito mais fácil. Você que está assistindo esse vídeo agora, eu tenho certeza que você deve estar pensando assim, caramba, professor, mas eu preciso raciocinar, eu preciso estruturar toda a minha comunicação, toda a minha forma de transferir informação, e eu vou te dizer, é isso mesmo. Você precisa pensar na qualidade da sua informação, da sua comunicação. E quando você assume a responsabilidade pela qualidade dela, você vai fazer uma construção frasal muito mais elaborada, muito mais bem estruturada para que a sua comunicação seja mais assertiva. Então vamos lá. Difícil pensar em números não negativos para o Brasil esse ano. Então assim, difícil pensar em números não negativos para o Brasil esse ano. Pessoal, o não negativos, tudo bem que tem aí até uma jogada de negativo negando o outro, né? Uma negativa negando a outra, o não negando o negativo, enfim.
mas fica confusa a frase, né? Ela fica uma frase bichada. Difícil pensar em resultados, em números não negativos. O não negativos, o que é? É positivo. Mas eu estou aqui com uma frase baixo astral, né? Difícil pensar em números não negativos. Então, assim, se fosse falar mesmo essa frase pesada, mas neuro falando-a, como que ela fica? Ela fica assim, absolutamente natural pensar em números... difícil pensar em números não negativos, ou seja, difícil pensar em números positivos, e aí, trazendo a dificuldade do raciocínio, realmente essa dificuldade ela existe. Então, o ponto da frase, o não negativos, que está lá na frente, é exatamente esse que eu preciso mudar. Então, difícil pensar em números positivos para o Brasil. Agora, se eu quero dar mudar totalmente o contexto de frase para passar uma mensagem mais positiva, né, de mais alto astral, digamos assim, aí eu posso mudar mantendo o contexto de avaliação, mas pensando, inclusive, no processo de reconstrução da informação. E que informação você quer passar? Então, aí sim eu vou voltar àquela ideia inicial minha, né? Simples pensar nos números do Brasil. Podem ser negativos e podem ser positivos. Ou seja, eu estou mediando uma situação entre o que eu estou percebendo de muito negativo e o que eu estou percebendo de possibilidade de eu ainda pensar com otimismo. Então, essa frase é uma frase bastante complexa, dependendo do jeito e da condição que você quer reestruturá-la. Muito bem, tem mais outro tanto aqui de frase. Se você quer jogar o jogo do longo prazo, não pode vender mentiras. Aí tem duas características dessa frase que são importantes. O se você quer jogar o jogo do longo prazo, se dá uma possibilidade, uma condição pouco provável. Quando eu uso o quando, e aí eu vou dar uma condição mais efetiva disso acontecer, eu já troco essa frase, já neuro falando, ela já começaria diferente. Quando você quer jogar o jogo de longo prazo, ou seja, eu estou sugerindo, pressupondo que você quer jogar o jogo de longo prazo. Só vai depender de quando você quer começar ou quando você vai realmente jogar esse jogo. Então, finalizando lá, quando você quer jogar o jogo de longo prazo, você precisa vender verdades, vender segurança. Qual era a frase inicial? Se você quer jogar o jogo de longo prazo, não pode vender mentiras. Quando você quer jogar o jogo de longo prazo, você pode vender verdades, confiança, segurança. Uma outra frase, essa agora também de um gestor, e esse gestor conversando com um colega, com outro gestor da empresa, né? Eu deixo assim meio que aberto, né, a situação para que vai que a pessoa que falou a frase está me ouvindo, né, está assistindo esse vídeo. Como eu vou ajudar alguém se eu não me ajudei primeiro? Então, se eu não me ajudei primeiro, é o que torna a frase bichada. Então, para essa frase ficar neurofalada, você já deve ter mudado, né, mentalmente aí. Ela fica assim: como eu vou ajudar alguém? Só depois de eu ter me ajudado primeiro. Ou ainda melhor, quando eu já estiver me ajudado, eu consigo ajudar alguém. Aí eu tenho o quando. Quando eu já tiver me ajudado, eu consigo ajudar alguém. Uma outra frase. Não dê a sua senha emocional para ninguém da empresa. Tem a ver com aquela coisa de pressão, né? De assédio moral, assédio mental. Mas a avaliação aqui é que a pessoa eventualmente deu a senha emocional dela. O que é a senha emocional? É o ponto fraco, comportamental, que ficou muito claro e as outras pessoas estão usando o ponto fraco
contra ela, né? Porque as pessoas sempre usam aquele ponto fraco para enfraquecer um colega. E aí, não dê a sua senha emocional para ninguém na empresa, tá uma frase bichada porque já falou para não dar, ou seja, já foi a senha emocional. Então, guarde a sua senha emocional para você, né? Guarde a sua senha emocional, ou seja, se proteja dos seus pontos fracos. Esconda ou camufle os seus pontos fracos, né? Porque também a pessoa pode não entender o que é a senha emocional. Legal. A outra frase aqui. Se cuide, mas não se torne refém da pressão que vem de cima. O mas não se torne, olha o mas aonde ele está colocado. O se cuide é a parte boa da frase. E aí a pessoa pôs um mas. O mas faz com que a atenção exclua o anterior e atente-se ao posterior, ao que vem depois. Então assim, se cuide e se mantenha distante ou se mantenha protegido da pressão que vem lá de cima. Então eu consigo mudar a contextualização da estrutura frasal, mantendo a mensagem que eu quero passar, né? O mas eu tiro o mas, coloco um e, se cuide e se proteja da pressão que vem de cima. Se proteja da pressão que vem de cima. A outra frase, não deixe para fazer o seu pedido na última hora. Provavelmente aqui um e-mail enviado para um cliente e a pessoa querendo vender nesse momento. É um momento de muita força de venda atuante. E aí eu mando um e-mail e falo pro cara, não deixe para fazer o seu pedido na última hora. Ou seja, neuro falando essa frase, faça o seu pedido antecipadamente. Muito mais simples, inclusive. E aí, essa simplicidade requer raciocínio, requer reestruturação. Outra frase. Não faça os boatos, a rádio peão, circular mensagens falsas. Aqui tem muito a ver também, né? A gente pode transferir isso aqui para os fake news. Né? Aqui é dentro da corporação, dentro de uma empresa. Não faça os boatos, a rádio peão, circular mensagens falsas. Neuro falando, eu quero dizer aqui, quis se dizer que se você vai usar a rádio peão e espalhar boatos, que sejam verdadeiros. Porque a rádio peão ela é extremamente poderosa na comunicação. Então, joga mensagens verdadeiras, porque vai dar resultado. É uma forma de usar a rádio peão a seu favor. Então, vamos eliminar a rádio peão? Pelo contrário, vamos alimentar a rádio peão, porque ela vai acontecer alimentando ou não. Então, alimente de mensagens verdadeiras. Outra frase, que a gente nunca perca a essência de ser feliz. O que se quer dizer com isso? Fortaleça a sua essência de ser feliz. Muito mais simples. Eu estou sendo repetitivo na simplicidade. Portanto, eu quero que você foque nesse processo de simplicidade da construção frasal. Se você assistir esse vídeo de novo, você vai perceber que a grande maioria das frases bichadas estavam mais complexas e confusas do que depois da frase transformada, né, neurofalada, que foi a transformação dela. Então, esse mecanismo de confusão mental me parece que é proposital, porque parece que a gente quer realmente confundir as pessoas com a comunicação. A gente não, né? Algumas pessoas querem confundir outras pessoas. Eu, com certeza, eu quero esclarecer e eu tenho certeza que você também quer esclarecer. Vocês viram que eu não falei que eu não quero confundir as pessoas, né? E nem você não quer confundir. Você quer esclarecer e eu também quero que a mensagem seja clara. Que a gente nunca perca, já foi. Então, não perca
a chamada, né? Então não perca. Hoje temos uma reunião com o fornecedor. Ou seja, isso pode ter sido uma ligação para um dos nossos compradores, isso pode ter sido um e-mail que eu mandei. Então não perca. Ou seja, cara, eu quero que você lembre, marque na sua agenda para você lembrar. Ou simplesmente, básico, lembre-se, hoje temos reunião com o fornecedor. Essa outra frase, ela é também um pouco um pouco do dia a dia, né? Suba o primeiro degrau com fé. Lindo, né? Tá uma frase bem feita, bem falada. Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Toda essa parte da frase pode ser excluída. Eu já disse o que eu queria dizer. Suba o primeiro degrau e o finalzinho. Apenas dê o primeiro passo. Quando a pessoa diz tudo aquilo, não é necessário que você veja toda a escada, essa comunicação, essa parte da frase, essa comunicação, ela é absolutamente desnecessária. Porque eu estou fazendo o cérebro da pessoa que ouve isso pensar na escada como um todo e olhar lá para cima e tentar entender a dificuldade de chegar lá em cima nessa escada. Então, essa parte, analise a simplicidade da frase. Ela fica assim: suba o primeiro degrau com fé, vírgula, apenas dê o primeiro passo. Essa frase fica perfeita. Eu usei a mesma coisa, só eliminei uma parte dessa frase. E aí, uma pessoa que no primeiro dia da empresa, ela é recebida pelo seu inconsciente, né, no processo aqui. Ela fazendo um acordo com ela mesma, né? Então, no primeiro dia da empresa, eu fazendo um acordo com o meu cérebro. Cérebro, nós fizemos um acordo. Hoje não é dia de pensamento negativo. Reforça ainda, o acordo de hoje é não ter pensamentos negativos na empresa. Imagine o primeiro dia na empresa, pessoa acabando de chegar, ela arraigada de comunicação negativa, fazendo um acordo para o cérebro dela, com o cérebro dela, para ele ajudá-la a ter pensamentos positivos. E aí ela já começa a fazer isso de forma negativa. Eu quero que você pense comigo, avalie comigo que acordo é esse. Então, esse acordo, ele é um acordo que vai deixar o cérebro pirado o dia inteiro. Vai o dia inteiro pirar o cérebro. Porque ele vai ficar, eu vou repetir isso várias vezes por dia, e aí eu nem posso ficar repetindo isso aqui, mesmo enquanto eu estou gravando aqui, eu não posso repetir, já estou repetindo. Né? Então, mudando o processo do acordo. Cérebro, hoje nós temos um acordo. Hoje é dia de pensamentos positivos. Cérebro, eu preciso ter pensamentos positivos hoje na empresa. Eu preciso acreditar que eu posso, eu preciso acreditar que as pessoas estão me recebendo bem, eu preciso acreditar que o mercado vai melhorar, eu preciso acreditar que a empresa vai ser perene, vai se sustentar. Eu preciso ter pensamentos positivos. E aí ainda tem um finalzinho do processo de raciocínio em relação a isso, que diz o seguinte: você, falando com o cérebro, você vai travar uma luta ao longo do dia. Luta. Qual a sua representação interna para luta? Luta é um confronto, é algo que machuca, é onde tem dor, existe a dor envolvida na luta. E é muito comum, eu vou sair um pouquinho aqui do meu script, do texto, é muito comum você cumprimentar alguém durante o dia e essa pessoa fala assim: e aí, como é que tá? Tudo bem? Na luta, né? Tô na luta. Ou seja, a pessoa,
ela tem arraigado para ela. Quantas vezes você ouviu isso? Tô na batalha, tô na luta, tô ganhando o pão de cada dia. São frases que levam para baixo o processo mental. A construção mental aqui é pesada. Vai realmente levar o processo, a percepção de produtividade vai levar para baixo. E aí eu estou na luta, né? Isso é mágico. Ou seja, eu, por exemplo, venho criando, principalmente para os meus filhos, a sensação de que eu me divirto trabalhando. Porque eu gosto do que eu faço. Eu gosto de estar aqui, eu gosto de dar as minhas aulas, tanto em sala de aula quanto à distância, as aulas remotas. Eu tenho prazer em estar. Agora, se a pessoa realmente ainda não encontrou o caminho certo, ainda não encontrou a atividade adequada, a sensação dela é luta. É de comprar, de ganhar o pão de cada dia. E o pão de cada dia, gente, é uma coisa minúscula. Cara, um pãozinho custa 10, 12, 15 centavos, 20 centavos. Então, assim, o pão de cada dia, eu estou menosprezando essa pessoa, eu não, né? Essa pessoa está menosprezando demais todo o esforço dela, toda a dedicação dela, tudo aquilo que ela entrega, né? Lógico que o pão de cada dia é algo abençoado, mas eu posso também abençoar o meu cérebro, o seu cérebro. Você pode abençoar o seu cérebro com uma comunicação mais autoastral, mais cheia de sacadas legais, né? E aí você pode neurofalar essas frases para você. E aí vamos aqui no travar a luta ao longo do dia. Cérebro, você vai travar uma luta ao longo do dia. Cara, eu tô fazendo uma negociação com o meu cérebro de ter pensamentos positivos. Então, cara, vai feliz trabalhar, porque o dia vai ser uma maravilha. Vá trabalhar feliz. Eu gosto de contar muito uma situação, um aprendizado que eu tive, e isso faz exatos 20 anos. O meu filho mais o Juan Pedro, que tem 20 anos, que é o terceiro mais velho, que mora comigo, dos que moram comigo é o mais velho. Ele que está na faculdade agora, nem está morando mais, né, efetivamente. Ele, quando ele tinha um aninho e meio, até os 2 aninhos, eu fiz uma jogada com ele, e isso funcionou muito. Ele acordava de mau humor. E aquilo me preocupava. Uma criança, um bebê de um ano e pouquinho, acordando de mau humor. A índole mental da pessoa, né? A carga emocional que ela traz, né? Para quem acredita em outras vidas, para quem acredita em espiritualidade. Legal. E essa carga emocional era pesada, e ele muito bebê. E eu pedia para ele, eu pedia com carinho, e ele fazia com carinho. Eu falava: filho, você acordou de mau humor. Então vamos fazer o seguinte: deita de novo, finge que está dormindo e acorda feliz. Eu nem falava acorda sorrindo, acorde feliz. Aí ele: papai, vai filho, deita lá de novo. Eu pedia para ele fazer, ele ia lá, deitava, eu falava, e eu orientando: agora fecha o olhinho, finge que você está dormindo. E aí ele fingia que estava dormindo, ficava lá fechadinho, de olhinho fechadinho. Eu falava: agora acorda feliz. Aí ele acordava com um sorriso, vinha, me abraçava. Ou seja, isso funcionou. Isso funciona. O cara hoje é um cara de bom humor, um cara que trabalha com coisas lúdicas, criação de textos lúdicos. Ou seja, isso funciona quando você efetivamente acreditar que passar para o seu cérebro a informação de que hoje o dia vai ser feliz. Você tem razão, porque o dia vai ser feliz. E eu quero que você crie isso ao longo da sua vida. Por isso que eu quero que você me acompanhe. Você tem acesso aos meus vídeos no canal do YouTube, o canal Professor Arnaldo. Você tem acesso aos meus vídeos no Instagram e no Facebook. Muito conteúdo. Você tem acesso. Se você quiser, você vai encontrar acesso a partir desse vídeo
ao meu link num canal exclusivo do Telegram, onde você vai ter conteúdo exclusivo de programação neurolinguística. Então eu preciso que você queira fazer, pensar e falar diferente. Existe um tripé, antes de eu continuar aqui, existe um tripé que dá sustentabilidade ao processo de construção do pensamento, de construção da sua vida. Esse tripé é um tripé básico. É o que você fala, o que você pensa e o que você faz. Esses 3 pilares da sua vida, eles precisam estar em congruência. E é preciso que você mude alguns deles de vez em quando, para que os outros também estabeleçam uma mudança. E quando a gente começa a fazer essa análise de frases, o que eu quero que você receba? Eu quero que você receba a mudança de um desses 3 pilares. E aí eu estou conseguindo que você me dê atenção quando eu estou pensando, eu estou estruturando o seu pensamento. Porque aqui, nesse momento, enquanto você assiste esse vídeo, você está mudando o seu pensar, o seu formular o pensamento. E eu preciso que você pense diferente. Eu quero que você pense diferente. E você também quer. Agora, ouvindo esse monte de frase, você também quer pensar diferente. Então, eu quero que você reformule o seu pensamento. Quando você reformula o seu pensamento, você naturalmente vai aos poucos reformulando o jeito que você fala e o jeito que você age. Mas Arnaldo, eu não acredito em você. Eu não acredito. Eu quero que você duvide de mim. Legal, então você duvida. Então comece a falar para testar se funciona. Quando você fala testando se funciona, você vai conseguir atitudes, você vai conseguir ações diferentes, que é o 3º pilar. E aí você vai passar a pensar, porque você vai acreditar. Você vai falar assim, cara, isso funciona, eu falei e funciona. E como funciona, agora você começa a pensar. Então eu posso aqui te dar a sugestão de você mudar 2 desses 3 pilares. Ou você já muda o pensamento, ou você, duvidando de mim, que é muito importante que você duvide, você vai mudar a sua fala para testar e para provar que eu estou errado. E aí você vai acreditar, você vai passar a pensar em como reestruturar o seu pensamento, porque você vai ver que dá certo. Continuando aqui, neuro falando novas frases bichadas. Eu não posso me sentir desanimado agora. Imagine nesse momento a pessoa falando com o próprio cérebro, falando consigo mesmo e às vezes falando no espelho, com energia, com vibração, focando força no que fala. Eu não posso me sentir desanimado agora. É aquela mesma frase que você recebe às vezes. Não desista dos seus sonhos. Eu nem pus essa frase aqui, mas o não desista dos seus sonhos é quase como te crucificar longe dos seus sonhos, com os eventuais pesadelos. Minha querida, meu querido, eu agora preciso estar animado, focado, predestinado, perseverante. Mudei a frase, eu neurofalei uma frase bichada. Para a minha gerente. Eu sou dono da empresa, né? Eu tenho uma gerente e eu disse para ela assim, não seja mais uma gerente na multidão. Ou seja, a frase bichada faz a pessoa pensar naquele monte de gente e para ela não ser igual aquele monte de gente, aquela multidão que ela está vendo ali na frente dela, porque ela tem a representação interna da multidão, do que é multidão.
E aí, uma simples, falando para minha gerente, eu quero que você seja exclusiva, que você seja autêntica. Cara, imagina o exclusivo para uma mulher ainda, né? Sentir a exclusividade, ela ser exclusiva, ela ser autêntica. Eu quero que a minha gerente seja autêntica, que ela seja diferenciada, que ela tenha diferenciais competitivos. Aí eu tô falando pro cérebro dela realmente o que eu quero. E tô ainda mais. Tô fazendo com que ela acredite que o que eu quero é possível. E se é possível, ela pode fazer. Percebe como que uma frase neurofalada vai realmente instigar o cérebro do receptor a pensar um monte de coisas totalmente distintas. Totalmente distintas. Não se prenda a rótulos impostos pelas colegas do escritório. É muito comum, né? Uma nova colaboradora entra e as colegas do escritório já rotulam ela. Ou existe um rótulo ali já instalado e as pessoas querem que todos entrem naquele esqueminha. O esqueminha antigo ali, né? E aí, o que eu quero? Eu estou falando para essa pessoa que está chegando. E aí eu quero que ela não se prenda a rótulos impostos pelas colegas. O que eu quero, então? Eu quero que ela mantenha o foco no objetivo profissional dela. Mantenha o foco no seu objetivo profissional. Simples, simples, simples. A última frase de hoje para você ficar livre de mim e sair depois desse vídeo praticando, mudando o segundo pilar, porque o primeiro, que é o pensar, eu quero que você duvide de mim. E o segundo pilar, que é o falar, você vai, ao duvidar de mim, vai testar para ver se dá certo. Vamos ver se dá certo. A última frase. Não deixe que isso aconteça. Cuide bem do seu equipamento. E aqui foi uma motociclista que deu uma bobeira lá e quando ela chegou, o cara falou, né, para ela, não deixe que isso aconteça de novo. Você precisa cuidar bem do seu equipamento. O cuidar bem do seu equipamento tá certo. Então, o que eu faço? Eu falo só essa frase. Cara, da próxima vez, cuida bem do seu equipamento. Pronto, já falei o que eu quero. Pronto, acabou. Eu não quero que você se esqueça de mim. Eu estou usando agora a meu favor, né? Eu não quero que você se esqueça de mim. E tenho certeza que você vai se lembrar de mim. Seja nesse vídeo, seja nos próximos vídeos. Eu quero que você entenda, que você perceba que quando eu te disse, quando eu falei para você lá no iniciozinho do vídeo que você precisa pensar e falar de forma diferente, ressignificar para você o que você recebe é se proteger. Então, uma das coisas que você vai treinar é ao ouvir uma frase bichada na televisão, ao ouvir uma frase bichada de um colega de trabalho ou de um empresário ou num grupo de WhatsApp, você vai ressignificar para você essa frase e trazer para o seu inconsciente a troca, a mudança. O cérebro aceita a mudança. O cérebro tem uma flexibilidade muito grande. E aí, eu quero que você teste e eu quero que você escreva aqui nos comentários, que você me mande questionamentos, que você duvide do que eu estou te falando aqui, escreva abaixo que você não acredita nisso, mas que vai praticar para comprovar para mim que eu estou errado. Então, eu te desafio a comprovar que tudo que eu falei aqui hoje não funciona. Legal? Pessoal, é muito legal estar aqui com vocês. É lógico que eu estou estimulando aqui o seu cérebro contra mim, mas ao mesmo tempo você pensando de forma diferente, você podendo neurofalar frases de forma diferente. Eu estou aqui neuroestudando com você frases novas, neurofalando,
transformando frases, e eu quero que você me acompanhe, assine e se inscreva aqui nesse canal, no canal do YouTube, ative as notificações, vem comigo, me acompanhe lá no Instagram e no Facebook, e principalmente, né, um dos pontos que você pode ainda aproveitar mais é me acompanhar no canal do Telegram, ou Telegram, né, como a maioria das pessoas falam. Conto demais com você, principalmente se você gostou. Porque se você gostou desse vídeo, eu quero que você compartilhe, convide outras pessoas para virem participar dessa comunidade que realmente quer transformar a comunicação, e transformando a comunicação você vai ter mais resultados. Por quê? A comunicação transforma, a transformação cria o hábito e o hábito vem da prática. Então, vem praticar comigo. Um grande, forte e fraterno abraço à distância e a gente se vê no próximo vídeo.